Olha só o que eu vou te ensinar hoje a fazer. Macarrão caseiro feito com coisas que tu tem aí na tua horta ou tem aí no teu pátio. Ou se não tiver, tu pode comprar no supermercado. Mas é vegano ainda por cima, não vai ovos. Acredita isso, uma massa vegana? Pois o meu nome é Lucídia e você está no canal Coisas de Lu. Vem comigo, vem que eu vou te mostrar. E não esqueça de dar o like, hein? Essa então aqui, ó, é a beldroega. Acho que todo mundo já deve ter visto, né? É uma planta alimentícia não convencional que não que dá em mato, né? Dá até em beira de calçada. Eu tenho plantado ela aqui, né? Porque eu gosto. E a beldroega, ela é parente da 11 horas, com o diferencial, né? As folhas dela, ela tem mais ômega 3 do que os peixes, é. Todo mundo diz assim, ah, tem que comer peixe por causa do ômega 3. Não, come beldroega. Esse aqui é uma beldroega grande, né? Tem uma beldroega menor também. E aqui é minha plantação de nirá, que é uma cebolinha, né, com gosto de alho, que é procedência do Japão e é muito boa, né? Um temperinho bom. Então nós vamos cozinhar com isso. Vamos fazer com a Ora Pronobis, a beldroega e o nirá. A gente vai fazer uma massa caseira. Acredita? Pois sim, massa caseira com beldroega, nirá e Ora Pronobis. Então a Ora Pronobis, né, mais a beldroega e mais o nirá, tá tudo lavadinho aqui. O que eu vou fazer? No processador eu vou colocar um pouquinho só de farinha, não muito, né, porque não vai água nessa receita. Essa receita vai só com a água das folhas, né. Vou colocar aqui, agora eu coloco todos essas folhas aqui, lavadas. E vou bater no processador. Ah, Lucídia, não tem processador. Quer bater no liquidificador? Pode bater, mas com um mínimo de água, porque quanto menos água, menos farinha, entendeu? Então, vamos botar. Se botar muita água, daí vai muita farinha e vai ficar muito farinhento, não vai ficar o gosto da erva. Então aqui, agora eu vou botar, então vou ligar o processador. Se tu tem, ótimo. Se tu não tem, faz no liquidificador com um mínimo de água, tá bom? Ligar então o processador. Aquele pouco de farinha que eu coloquei, mais as ervas, ó, já deu uma liga assim. Ainda não tá bom, eu vou colocar um pouquinho mais de farinha, né? Porque a massa depois a gente tem que abrir, né? O espaguete. Então eu vou colocar um pouquinho mais, aos poucos, porque senão fica muita farinha. E aí, se ficar muita farinha, tem que colocar um pouco de água. Vamos lá? Ficou então agora assim uma massinha, ó. Qual é o intuito desse processador? É não colocar água, né? Então tá praticamente só as folhas aqui trituradas. Agora eu vou passar para a bancada, então, e a gente vai começar a agregar farinha de trigo, que é para dar o ponto do espaguete. Aqui na bancada agora, e vou começar a agregar farinha de trigo, ó, assim, porque a massa tem que ficar bem consistente, bem dura, que é pra gente poder depois cortar, né, e fazer o espaguete. É só isso, espaguete. Ah, nem botei sal, vou botar um pouquinho de sal. Geralmente as massas não levam sal, né. E esse meu sal já tem Ora Pronobis, olha quanta Ora Pronobis. Vou botar um sal. Geralmente o sal a gente coloca na água, né, mas eu vou deixar um pouquinho salgado. Ficou agora uma massa, ó, que não gruda na mão. O que eu vou fazer? Eu vou pegar um pedaço dela. Eu tenho ali um aparelho para abrir massa, mas não vou fazer. Eu vou fazer assim à mão, porque nem todo mundo tem, né? Aparelho de abrir massa. O que eu pego? Um rolo, ou pego uma garrafa, ou pego alguma coisa para abrir. Vou abrindo assim e vou colocando farinha. É massa caseira ou massa qualquer, é a base de farinha assim. Vou colocando e vou abrindo até ficar bem fininha. Tem que ficar bem fininha para ficar melhor. Tá? Então, vou fazendo isso com toda a massa. Depois eu volto pra gente cortar e colocar na água. Ficou bem fininha agora, ó. Tá bem fininha. Posso até abrir mais. Isso aqui dá pra fazer até lasanha, se quiser. Dá uma cozida na água assim inteira. Ou corta para fazer massa de lasanha, também dá. Eu gosto de fazer espaguete porque lasanha não é muito meu chão. É isso aí, ó. Então, a gente vai... Ainda tá um pouco grudando aqui, ó, na minha mão.
A gente tem que ver que não grude nada, sem medo de farinha, para não grudar. Assim. A massa vai absorvendo a farinha, não se preocupe. E depois sai na água também, né? O que sobrar de excesso sai na água. Essa massa dá para congelar também, pode fazer e pode congelar. Para cortar a massa agora, eu pego uma faca sem serrinha, né? Achei mais fácil assim, já que a massa está muito fresca, né? Ela não está com muita farinha. Isso aí é uma coisa que tem que ir agregando, não adianta que para não grudar até depois, né? Ela tem que ter bastante farinha. Não tem problema isso, não vai ficar demais, porque a farinha depois sai na água. O que que eu faço? Eu vou cortar então bem fininho assim, ó, no comprimento. Ó, já ficou um espaguete aqui, ó. E deixar secando aqui em cima da mesa. Até eu fazer a massa, ela já vai secar. Se eu quiser congelar, por exemplo, eu tenho que deixá-la secar um pouquinho, né? Passar bastante farinha e colocar daí para congelar num pratinho, de preferência aqueles pratinhos de isopor embaixo, né? Alguma coisa assim. Mas olha, é muito bom de fazer isso, é uma terapia. E olha que coisa mais nutritiva, né? Então, vamos fazer? Vamos cortar o resto então. Outra ideia também, ó, se por acaso tu não quer cortar com a faca, assim como eu tô fazendo, tu pode cortar com a tesoura. Ó, faz assim, ó, e vai cortando os pedacinhos com a tesoura. Também dá. Depois de pronto, então, a gente deixa soltinho assim, ó, coloca mais um pouco de farinha, que isso não tem problema. E se eu quiser congelar agora, eu coloco nas bandejinhas, posso colocar uma porção assim, ó, de massa, numa bandejinha e congelar. Mas olha quanto rendeu com aquele pouco de folha e pouco de farinha. É isso aí, ó. Agora, se quiser, só coloca na água, coloca um molho de preferência e tá pronta a massa. Pois então, espero que tenham gostado, né? Isso foi mais uma das coisas de Lu. E compartilhem, inscrevam-se no canal porque é de graça.